tem sede de quê? Você tem fome de quê? Olá, bons ventos! Começando mais um episódio do Reset Humano, número 18. E, como eu disse na semana passada, em pouco tempo, em quase 2 meses, sendo ouvido por 12 países e cada vez mais recebendo um feedback muito positivo. Fico muito feliz porque o Reset Humano, quando nasceu como ideia, minha proposta era, de alguma maneira, como colaborar com a sociedade. E estou vendo que isso está se tornando cada vez mais realidade e mais tangível. E nada melhor do que começar ouvindo Arnaldo Antunes, o eterno Arnaldo Antunes, ex-integrante dos Titãs, também eterno Titãs. Esta semana tem um tema que considero espetacular, que é nutrição, aspectos fisiológicos, sociais e emocionais da comida. Sempre digo que o Reset Humano é a vida contada a partir de histórias e vidas inspiradoras. E nesta semana vamos falar com uma pessoa fantástica. Ela é nutricionista, proprietária da CrossFit Campo Belo, aqui em São Paulo. Pratica montanismo, mergulho, CrossFit. Mas antes de qualquer coisa, eu acho que o que define muito ela é a paixão que ela tem pela vida. Eu sou suspeito porque sou super fã, sou muito grato pela ajuda que ela dedica com a minha saúde e performance que consigo na montanha através dos seus cuidados nutricionais comigo. E isso me coloca muito à vontade para essa conversa. Bom, a sua frase preferida e que a inspira é: nenhum extremo é bom. O grande segredo é viver na intersecção. Suas viagens inesquecíveis, e me sinto presente nela, é a Patagônia, onde ela coloca que foi um grande aprendizado, né, onde praticou superação, presenciou belezas de tirar o fôlego e o melhor, na minha terra, na minha amada Patagônia. Outro lugar que, apaixonado e muito cedo teve essa experiência, com 8 anos, foi o Paraíso de Fernando de Noronha, né? Sem dúvida, 2 destinos que você tem que conhecer antes de passar a sua jornada pela Terra. Aqui, todas as portas estão abertas para você. Carolina Brazão, seja muito bem-vinda ao Reset Humano. Oi, Fred, é um prazer enorme estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, porque você sabe a admiração que eu tenho por você e pelo seu trabalho, não é de hoje, né? Nós já nos conhecemos aí, acho que já tem mais de 10 anos, ou por volta de 10 anos, e a nossa amizade começou com uma montanha, né? Com uma viagem para a montanha mais difícil do Brasil, aqui para a Serra Fina. E ali foi um divisor de águas e eu, a partir daquele momento eu passei a te admirar demais como ser humano, como profissional, e todas as montanhas que eu fiz depois disso foram todas com você, por um prazer enorme de cair na gargalhada, conversar sobre a vida, sobre todas as nossas reflexões na montanha. E hoje estar participando do Reset Humano para mim é uma grande honra. Então realmente venho já acompanhando o seu trabalho e eu achei a iniciativa do podcast incrível, que é uma coisa que hoje está muito fácil das pessoas terem acesso e otimizarem o tempo às vezes no trânsito, no ônibus ou numa situação onde elas não podem parar para ler alguma coisa.
e eu não imaginava fazer parte de um, né? E me sinto muito, muito honrada mesmo. Então, super obrigada e vamos começar esse bate-papo que eu tô ansiosa para contribuir com um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Ótimo, Carol. Muito bom ter você aqui e, claro, te ouvir. E principalmente todo o seu conhecimento, que eu sei que é gigante. Vamos lá, então? Bom, o comportamento alimentar está diretamente relacionado à nossa cultura, à sociedade em que vivemos. Nossa relação com a comida, clima, ecologia, aspectos biológicos, idade, sexo e econômicos. Nós somos o que comemos ou somos muito mais que esta afirmação? Olha, Fred, essa afirmação ela é bem conhecida, né? Nós somos o que comemos. E por muito tempo eu acreditei que ela era de fato muito verdadeira. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui fazendo os meus cursos, congressos, fui me atualizando, a gente veio percebendo, quando eu falo a gente porque já é um consenso isso, né, basicamente, que nós não somos só o que nós comemos, mas sim o que nós temos a capacidade de digerir, porque o processo é muito maior do que só mastigar, né? Então, como que está a nossa digestão, como que está a nossa absorção desses nutrientes também, né? Então, nós somos o que nós comemos, digerimos e absorvemos. E isso é muito comum no consultório, algumas deficiências nutricionais, algumas situações de baixa imunidade, de alteração de flora intestinal, de pessoas que têm muita azia, por exemplo, ou que tomam remédios, né, inibidores de bomba de próton para diminuir azia estomacal, queimação. E essas pessoas têm muito problema na parte digestiva e absortiva. Então, nós somos muito além do que nós comemos, né? Então, imagina que isso já seria um problema, um possível problema comendo certo. Imagina quem come mal, né? Fica bem complicado e impacta, né? O alimento é quem nutre as nossas células. E se nós temos saúde celular, se nós temos saúde de vida mesmo, nossa mente funciona muito melhor, nós dormimos melhor, nós raciocinamos melhor, enfim, tá tudo conectado, né? Não tem como a gente dizer que não. Sem dúvida. Estaríamos sendo muito reducionistas se acreditássemos que somos apenas o que comemos e que nos alimentamos apenas para obter energia. Seria muito simplista. Os seres humanos são animais onívoros, podendo consumir tanto alimentos de origem vegetal como de origem animal. E no processo evolutivo da nossa espécie, encontramos a descoberta do fogo e confecção de instrumentos. Passamos a caçar e introduzimos a agricultura. Modificamos a forma de nos alimentar inicialmente como era obtido. Te pergunto, se o planeta possui recursos suficientes para prover alimentos a todos os seres humanos, o básico, por que tanta gente passa fome? Olha, esse é um tema no mínimo curioso, né, Fred? Porque se nós formos pensar no Homo sapiens, né, o nome das cavernas, na época de caçadores-coletores, a alimentação era basicamente caça, era carne e gordura. Então comia-se uma ou outra fruta sazonal que encontrava pelo trajeto, não tinha ainda domínio de fogo para comer raízes, por exemplo, então isso foi sendo introduzido depois. E existem algumas teorias, né, algumas linhas de raciocínio de que a nossa imunidade, a nossa saúde começou a se deteriorar basicamente após a agricultura, né, com a introdução dos grãos, que basicamente são fontes de carboidrato, alguns têm um pouco de proteína, mas basicamente são carboidratos, e também com o sedentarismo que veio, né, na época de senhor feudal, e a época que realmente o ser humano começou a estabelecer residência fixa, né, e eu acho que a gente perdeu um pouco a capacidade do lidar com a fome. Então hoje a gente fala muito do protocolo de jejum intermitente, e eu sou apaixonada inclusive pelo jejum intermitente, mas existem pacientes que não toleram às vezes ficarem 12 horas, 14 horas, 16 horas sem comer.
E hoje, quando a gente pensa em passar fome, lógico, existem situações onde as pessoas têm baixa renda ou estão em países que realmente a fome é um problema, mas se a gente tirar isso de cenário e pensarmos nas pessoas mais próximas, né, existe uma diferença muito grande entre o passar fome e entre o comer loucamente, boca nervosa, sem necessidade. Então hoje eu diria que as pessoas, de uma maneira geral, sentem um pouquinho de fome e já saem se entupindo de comida. E lógico que é insustentável isso a longo prazo, né? Nascem pessoas todos os dias e infelizmente o ser humano não aprendeu ainda a lidar com a velocidade do nosso crescimento versus a proteção da natureza e fica insustentável. Então, quando a gente foca a alimentação muito em carboidrato, e a gente está falando de arroz, feijão, tapioca, pães, massas em geral, doces, chocolate e afins, muitos desses carboidratos são de alto índice glicêmico e isso gera uma hiperglicemia, a pessoa fica satisfeita rápido, né? Com um volume razoável, porque normalmente não precisa mastigar muito bem esse tipo de alimento, e as pessoas hoje em dia esqueceram que elas precisam mastigar, né? Então elas comem um volume rápido, se saciam rápido, mas depois a hipoglicemia vem. Então eu brinco que tudo que sobe rápido demais desce rápido demais, né? E aí é onde vem a boquinha nervosa. Então a pessoa vai na cozinha, belisca um pedaço de pão com alguma coisa, daqui a pouco, 1h30, 2 horas, ela já tá com fome de novo. Então quando vê, a gente tem um lado comendo demais e um lado comendo de menos, né? Que é realmente as pessoas que não podem, que não têm acesso. Mas eu acredito que boa parte foi nesse cenário. E além disso, a gente tem também muito desperdício, né? Acho que quando o ser humano se distanciou da caça e ele vai ao mercado e a carne está embalada, bonitinha, com a música do Pão de Açúcar, o cliente mais tocando de fundo, na empolgação muita gente leva a comida para casa e às vezes na hora de comer está satisfeita ou acaba deixando estragar na geladeira. Então, além disso, a gente tem muito desperdício e talvez até uma falta de respeito, né, pela vida que foi ceifada ali para alimentar alguém que não foi alimentado no final das contas. Desperdício é, sem dúvida, uma das coisas que mais colaboram com a fome. Se colocar também no lugar do próximo, com certeza ajudaria demais a evitar fome. Investir é um verbo transitivo direto e intransitivo. Isso significa atirar-se com ímpeto, acometer e atacar. Onde você investiria todo o seu tempo, se pudesse? Com certeza eu investiria em conhecimento, porque conhecimento não ocupa espaço, ninguém consegue tirar isso de nós. Eu acho que quanto mais conhecimento nós temos, mais interconexões a gente consegue fazer, né? O mundo é vasto de assuntos, dos mais variados possíveis, mas algumas coisas se correlacionam muito e eu vejo o conhecimento como um grande quebra-cabeça solto. E às vezes a gente conhece um assunto raso, por um lado, não compreende muito, guarda, continua estudando, de repente conhece uma outra forma de pensar que faz sentido com aquele e a gente busca isso e vai construindo conhecimentos, acessando mais informações. E eu sou fascinada, mas com a correria do dia a dia, às vezes fica difícil, né? E o dia tem 24 horas só, e eu falo isso para todos os meus pacientes. O que a gente faz dentro dessas 24 horas é o que a gente estabelece como prioridade, né? E hoje as prioridades que estão ocupando o espaço, infelizmente, não estão condizendo muito com o que eu gostaria. Mas atualmente eu estou com 2 cursos concomitantes, né? Fora tudo que eu tenho que ver de congresso, de artigos e de coisas novas que surgem na nutrição, fora os assuntos que eu já gosto também. Então, assim, acho que conhecimento não só profissional, né? A gente tem que aprender um pouquinho de tudo para ser um ser humano incrível. Se todos investissem no conhecimento, teríamos um ser humano mais sábio e talvez até mais evoluído. Muito bom, excelente dica, Carol. Sei bem como é. Sigo na risca as suas dicas.
O que você recomenda para trekkers e montanhistas quando vão para a montanha? Depende muito de qual é a montanha e qual é o montanhista também, né? Se ele tá subindo essa montanha por performance, se ele tá subindo por hobby, né? Quanto tempo ele vai querer fazer, se ele vai dormir ou não, se ele vai ter acesso a levar uma refeição e fazê-la ou não. Então tudo isso interfere no que eu peço, mas tem algumas coisas que eu acho que são básicas e independem dessas circunstâncias, que é o que eu brinco de shot de imunidade, né? Que é levar própolis, extrato de própolis, porque é bactericida, fungicida, atua como detox hepático também, ajuda muito, é um superfood, a gente fala, né? É rico em antioxidantes. Glutamina, que é um aminoácido que ajuda muito na alimentação das células do intestino, que está totalmente voltada à imunidade, ainda mais numa situação de trekking, às vezes de 8 horas, 10 horas de caminhada, você expondo o seu organismo a um estresse contínuo, né? Você pode promover morte celular intestinal por falta de oxigenação na região, porque você está consumindo em outras regiões do corpo, né? Nos grandes grupos musculares, enfim. Então, uma linha de raciocínio que defende isso. Então, o uso da glutamina ajuda também na recuperação muscular e na imunidade. E, além disso, o uso de probióticos, que aí, mais uma vez, ligado a funcionamento intestinal, porque quem é montanhista sabe, né? Você ter alguma intercorrência do sistema gastrointestinal na montanha não é uma coisa legal, né? Não só pela logística que você está, mas também porque ninguém vai te tirar dali, né? São seus próprios pés que vão ter que terminar a trilha, se for numa trilha de 3 dias, 5 dias, enfim. Então, Fred pode me corrigir se eu estiver errada. Acho que para o montanhista a bota é uma coisa muito importante, né? Porque se a bota não estiver adequada, fizer bolha, acabou o trekking. E, na minha opinião, se ele não tiver com uma boa imunidade, ele também não vai conseguir usufruir dessa experiência. Então, esse shot de imunidade é uma coisa básica que eu peço, e eu sempre peço para acrescentar 1 grama de vitamina C, para a gente jogar uma quantidade de antioxidante alta também, porque durante o treino durante o treino normal do dia a dia, né, a gente deixa longe o uso de antioxidante para não gerar uma quebra na adaptação daquele treino. Mas na montanha você já tem que estar adaptado, né? Ali não é treino. Então ali a gente realmente quer que o montanhista no dia seguinte acorde em plena forma para ele encarar mais horas a fio de montanha e ele terminar essa aventura querendo mais, né? E não querendo sumir e nunca mais voltar. Essa é a ideia. Vejo que falta muito conhecimento nos praticantes de montanhismo. Suplementação, por exemplo, eu vejo como um grande aliado, um forte aliado no resultado final da expedição. Com a evolução tecnológica e o aumento da população mundial, novas técnicas foram elaboradas para aumentar a produção e variedades dos alimentos, com plantação, criação de animais, etc. E nunca foi tão difícil chegar a um consenso do que é alimentação saudável. Com tanta variedade alimentar, contraditoriamente, começamos a restringir grupos de alimentos, né? Ou seja, grupos alimentares. Você concorda que vivemos um tempo em que temos medo do que comemos? Cuidados constantes para não nos arrependermos? O que você acha? Sim, Fred, e inclusive eu gasto um bom tempo na minha consulta para explicar isso para os meus pacientes, porque hoje é como se a gente estivesse num grande campo minado quando se trata de alimentação, né? Então nós temos a questão dos antibióticos que são utilizados em animais para que eles não fiquem doentes e você consiga ter um prejuízo menor, né, no abate deles, mas isso interfere na flora intestinal desses animais e pode interferir na nossa e diminuir nossa imunidade. A gente tem o uso de agrotóxico, pesticida, herbicida, que sabe-se que estão linkados à infertilidade, a câncer, mas infelizmente no Brasil tem um abuso muito grande dessas substâncias. Nós temos algumas classes de corantes e conservantes aditivos alimentares que são extremamente alergênicos e também cancerígenos, né? Existem adoçantes que são grupos de
de cancerígenos, ou eles estão ligados à desbiose intestinal, que é a alteração da flora intestinal, ou às vezes até um hipotiroidismo, né? Nós temos a questão também de micotoxinas de fungos que podem estar presentes em grãos com umidade. Isso é muito comum, às vezes até em amendoim, pasta de amendoim, arroz e outros alimentos. A gente tem os transgênicos, né? Então, hoje em dia está bem complicado, né? E quando a gente olha para a alimentação de uma maneira geral, ela é muito... A gente chama de alimentação pró-câncer, né? Uma alimentação ácida, um excesso absurdo de açúcar, refrigerante, fritura, farinha de trigo por conta do glúten, com álcool misturado, muita carne vermelha. Então essa é uma alimentação que tem tudo para te levar para os piores quadros de doença, né? Desde doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, depressão, câncer, enfim. Então hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado. Mas tem uma frase de um professor nosso, um querido professor nosso da VP, que é o Murilo Pereira, que ele fala que nós devemos comer mais o que Deus fez e ter receio e evitar o que o homem fez, né? Então, se Deus fez, tá tudo certo. Se tem ou não a mãozinha do homem, provavelmente é um alimento industrializado, já foi mexido, é melhor evitar ou pelo menos reduzir bastante o consumo. Segundo o sociólogo e antropólogo francês Claude Fischler, comida não é só nutrientes, calorias, proteínas, vitaminas. Falta muita consciência e regra na formação alimentar do ser humano desde a infância, Carol. Falta e não falta, né? E aqui cabe uma reflexão que eu sempre faço e até hoje eu fico indignado quando paro para pensar nisso, porque os pais, de uma maneira geral, eles acompanham bastante essa fase inicial do bebê, principalmente, né? Do primeiro contato com o alimento. Então, eles observam se a criança está fazendo cocô adequadamente, qual o formato desse cocô, se o cocô está muito solto, se o cocô está muito preso. Aí eles dão mais água, aumenta a quantidade de fruta, faz a refeição a cada 2-4 horas em média, né? Tem a preocupação de evitar o uso de alguns alimentos, isso nas pessoas que já estão seguindo uma alimentação um pouco mais saudável, pelo menos, mas de uma maneira geral, seja porcaria ou alimento bom, algumas regras elas se repetem, né, dos pais para com os filhos até uma certa idade. E o que me intriga é que depois de uma certa idade, ninguém mais olha para isso, né? Nem os pais, nem o filho. E aí, normalmente, nessa época que a criança começa a ir para a escola com um pouco mais de liberdade, ela já não leva lancheira, né? Não leva nada de casa, já vai consumir alguma coisa na cantina. E normalmente não é algo saudável, essa criança não é assistida na parte nutricional. Eu já tive acesso a alguns cardápios de escola também, que embora normalmente tem nutricionista, elas também ficam numa situação complicada e acaba tendo uma oferta grande até de carboidrato, fora o que essa criança vai ter em casa também. E invariavelmente essa criança se torna um adulto que continua repetindo os mesmos erros, né? Não bebendo água direito, não fazendo lanches intermediários ou não tendo uma regularidade ou um horário específico para comer, não só para comer, né? E isso se estende a dormir, uma série de outros comportamentos também. Mas com certeza eu posso te dizer que nós não temos uma educação alimentar infantil, né? E eu acho que falta isso tanto no âmbito escolar quanto no familiar também, e que de uma forma ou outra as pessoas que estão ouvindo esse podcast se reflitam nisso, né? As regras que valem para uma criança crescer saudável valem para um adulto se manter saudável, nada muda, né? A gente tem que continuar bebendo muita água, a gente tem que continuar observando nossas fezes para entender qual o padrão e corrigir isso na alimentação, a gente tem que continuar comendo verdura, legumes e fruta, a gente tem que continuar evitando alimentos industrializados, né? Então fica uma chamada para esse ponto. Perdemos o contato com a boa educação alimentar. Você me fez lembrar a alimentação na maioria das escolas, a comida é péssima. Você encontra salgadinho, gorduras, etc. E um ponto importante que
Imagina, se o Estado não cuida, se as instituições de educação não têm esse cuidado, dificilmente as pessoas vão ter, a não ser por iniciativa própria. Qual é a relação específica entre montanha versus rendimento numa expedição em montanha, seja uma longa travessia ou ascensão em altitude? Acho que a relação específica, ela é o conhecimento mesmo, né, do montanhista versus a montanha que ele vai encarar, porque só ele sabe como que o corpo dele se comporta numa situação de estresse, se é uma montanha, uma travessia longa, ou se é uma travessia de altitude, para tentar evitar queimar a largada, né? Então, acho que existe o ponto da própria pessoa que está subindo se conhecer e saber qual o momento que ela precisa se alimentar melhor, aonde ela precisa segurar um pouco a cadência, aonde ela precisa entrar com uma suplementação ou um descanso. E também tem o lado do profissional de tentar entender a característica dessa montanha e adequar uma suplementação, às vezes até um programa prévio para essa montanha, pensando principalmente em performance, né? Então, dependendo da montanha que você escolhe, eu acho que todas, na verdade, né? O certo é você fazer isso com um pouco de antecedência, porque dependendo dela, você vai ter que se preparar por pelo menos uns 3 meses. Às vezes associando um trabalho com planilha de personal, com treinos específicos, muitas vezes associando uma alimentação para ganho de massa muscular, ou pelo menos manutenção dessa massa muscular, e para tirar qualquer excesso de peso desnecessário, de gordura, né, de algo inflamatório também, e precisa organizar a agenda para poder casar tudo isso e ter uma boa experiência na montanha. Então, vai muito é uma tríade, né, entre a alimentação, o treino e uma análise também na parte hormonal desse atleta ou dessa pessoa que está subindo essa montanha, porque alguns aspectos hormonais eles interferem muito no rendimento, principalmente quando trata-se de testosterona, por exemplo, que é um hormônio envolvido no ganho e manutenção de massa muscular, e quando ela está baixa, ela está mais ligada à lesão. Então é algo importante também de olhar, porque não é só nutrição, né? Tem algumas coisas que a gente não consegue corrigir só com a parte alimentar. Inteligência corporal versus emocional versus suplementar. Um dos momentos mais especiais das expedições que realizo nas montanhas é a hora do jantar, onde todos de alguma maneira ajudam, conversamos sobre diversos assuntos, sobre a vida, o dia que passamos juntos e o próximo desafio. E pensando nisso, lembro que na cidade, comidas solicitadas por aplicativos é enorme, a quantidade é gigante. Muitas vezes com cozimentos que nem são adequados e etc. Isso me lembra ao mesmo tempo que devemos mastigar lentamente e comer alimentos frescos sempre que possível. Precisamos resgatar o ato de cozinhar? Na sua opinião, Carol? Estamos perdendo o ato de cozinhar em família? E para alguém querido, amigo, namorado, etc.? Qual a sua opinião? Não só estamos perdendo, como eu acho que também estamos desincentivando, né, muitas vezes. Porque eu não atendo muito crianças no consultório, mas às vezes acontece de vir uma ou outra, né? Acho que a paciente mais nova que eu tenho tem 7 anos. Mas eu já tive algumas experiências também fora de consultório, né? Em cozinha industrial, por exemplo, até com pessoas da minha idade, na época de faculdade, que não conheciam alimentos básicos, de não saber o que é um rabanete, por exemplo, o que é um aspargo, diferenciar um brócoli ninja de um brócoli normal, o que é uma selga, né? E mais bizarro do que isso, tem crianças que não sabem de onde o leite vem, né? Então, sim, eu acho que a gente está perdendo muito.
Tem um incentivo também, acho que da própria parte imobiliária, né? Onde os apartamentos novos têm cozinhas minúsculas, você quase não consegue ficar em 2 pessoas dentro dessa cozinha. Parece que incentiva que você realmente peça uma comida de fora. Então eles estão investindo muito na área gourmet, para você chamar amigos, mas quem faz isso hoje, né? As pessoas mal têm tempo de sentar e fazer uma refeição decente. Quem dirá fazer muitos eventos gourmets com os amigos. Então, acho que a gente perdeu não só o hábito de se reunir, de ter uma alimentação saudável em família, de se preocupar com quem está cozinhando isso, né? Como a gente também perdeu o espaço da cozinha em si, físico, o que ajuda a desestimular a situação. Então, é uma coisa que a gente precisa resgatar no momento onde nós estamos de pandemia, né, onde todo mundo ficou em isolamento em casa por meses. Eu acho que foi uma coisa que começou a chamar um pouco a atenção do que é realmente qualidade de vida. E eu fui uma das pessoas que fiz a mudança. Eu saí de São Paulo e me mudei para Cotia, e eu tive pacientes que se mudaram para Indaiatuba, para Cotia, para Jundiaí, para praia, porque realmente a gente percebeu que, sim, a gente precisa estar num polo, a gente precisa trabalhar, a gente vive numa sociedade onde o dinheiro realmente é quem paga as contas, decide tudo, mas a gente não pode esquecer o principal, né, que é a nossa qualidade de vida. E então acho que é um momento muito reflexivo, e as pessoas podiam aproveitar esse momento para lembrar, né, que o contato com o alimento, ele é fundamental no controle do que você está ingerindo, no que a gente chama de mindful, né, de estar presente no que a gente está fazendo, né? Você ter essa relação com a escolha, com o preparo, você conhecer esse alimento, você respeitar como ele funciona, você conseguir interpretar como o seu corpo responde a ele, né? Hoje em dia as pessoas ficam doentes, elas têm intoxicação alimentar, elas não sabem nem da onde veio, porque comem tanta coisa fora de casa e com tanta frequência que elas não conseguem nem rastrear o que possivelmente fez mal. Então, realmente é um assunto preocupante. Eu amo cozinhar, e quanto mais natural, melhor ainda. Amo verduras, legumes, etc. E vejo que a conveniência, nesta situação que você comentou, acaba virando vilão. Agora, uma criança achar que o leite vem da caixinha, nossa, na minha cabeça é o começo do fim. Até porque elas representam o futuro da próxima geração. Imagina, isso tem que ser corrigido imediatamente. E isso que você comentou, eu já presenciei. Então por isso que eu estou fazendo esse comentário, essa observação. Considero seu papel, Carol, assim, essencial, na verdade, para a existência humana. Só posso dizer muito obrigado. Qual é seu papel como nutricionista e nutricionista esportiva? A gente fala nutricionista esportiva, mas na verdade, antes de mais nada, nós somos nutricionistas, né? Então, logicamente, 70% dos meus pacientes fazem alguma atividade física, né? Alguns são atletas, mas a maioria é crossfit, faz triatlon, faz maratona, faz musculação, outros esportes, enfim. Mas eu também atendo idosos, atendo crianças, adolescentes, atendo sedentários, atendo obesos, né? Então, a nutrição, ela abrange tudo, mas como nutricionista esportiva, o diferencial realmente é entender qual o leque que nós temos de opção, né, dentro da parte de suplementação, de fitoterápicos, de acordo com a modalidade que aquele paciente escolheu fazer, para poder transformar a melhor experiência dele no esporte e associar isso à estética. Então, normalmente, quem procura um nutricionista esportivo, ele tá em busca de estética, né? Normalmente um percentual de gordura baixo, um ganho de massa muscular e também de um rendimento no esporte, seja ele qual for. Convivendo com você, Carol, em nossas conversas, aprendi que o paladar não é estático. E sei também que o ser humano é um ser altamente adaptável. Precisa apenas se permitir querer mudar e experimentar novos sabores e prazeres de maneira consciente.
Falta cultura alimentar, como aprender a apreciar novas consistências e variações de sabores, como amargo, doce e salgado? Na verdade, o paladar do ser humano é amargo e azedo, né? Não era para que tivesse um absurdo consumo de doces e refrigerantes e açúcar em geral. Mas, infelizmente, por uma questão de marketing, de incentivo da indústria alimentícia, de dinheiro, né? Não tem jeito. Nós somos bombardeados desde a infância com alimentos de baixíssimo valor nutricional, totalmente desnecessários e extremamente doces, né? E algumas substâncias foram descobertas com a capacidade de despolarizar as papilas gustativas. Então, quando você faz isso, você aumenta muito a captação de sabor pela língua. E, logicamente, um alimento natural, um alimento que já existe na natureza, ele não vai ter uma explosão de sabor como teriam esses alimentos industrializados, que tem cientistas ali dosando miligramas de substâncias para que aquilo seja uma experiência inesquecível e totalmente viciante, né? Então, sim, o nosso paladar seria mais azedo e amargo, mas infelizmente a gente vem abusando bastante disso. E isso está dentro de uma teoria quando fala-se do uso do adoçante acabar incentivando e contribuindo para o ganho de peso, né? Porque o paladar doce do adoçante, ele gera uma liberaçãozinha de insulina, que é um hormônio que capta a glicose, que é o açúcar, que se tiver descontrolado vai acabar acarretando num acúmulo maior de gordura, e normalmente esse alimento adoçado com adoçante muitas das vezes é uma fonte de carboidrato por si só, né? Então esse incentivo o tempo todo pode ser um cafezinho com adoçante, ele tem uma questão emocional do paladar doce que faz com que você sinta vontade de consumir doce ao longo do dia em horários que não fazem muito sentido, e provavelmente o café ou esse incentivo constante pode estar ligado a essa compulsão maior. Excelente! Eu tinha certeza que este bate-papo seria rico em conhecimento. Top demais! A definição clara de objetivos é de extrema importância em várias áreas de atuação do ser humano, orientando a ação eficaz dos indivíduos. Tem a ver com atingir um fim. Carol, qual é seu objetivo de vida? O que te move? Hoje eu posso afirmar que o meu objetivo de vida é fazer dessa existência algo que realmente seja memorável. Na época que eu iniciei minha parte profissional, eu trabalhei quase 9 anos num laboratório farmacêutico, e mais pro final da minha carreira, né, eu comecei a questionar se eu realmente era uma boa profissional, se eu estava realizada naquilo que eu estava fazendo, se eu estava contribuindo de fato com alguém ou com alguma história, se eu ia deixar algum legado para trás. E naquela época eu não obtive respostas muito favoráveis, né, para esse questionamento, o que me moveu a começar a pensar em mudar radicalmente o destino da minha vida. E foi quando eu decidi abrir o consultório e comecei a trabalhar efetivamente com nutrição. Já trabalhava com nutrição pelo laboratório, mas não era diretamente com o paciente. E quando eu percebi que eu conseguia mudar vidas, né, de pacientes voltarem em consultas de retorno, dizendo que estavam com mais autoconfiança, que às vezes tinham conseguido aquela coragem para mudar a vida referente tanto na parte emocional, às vezes profissional, porque voltaram a confiar em si, porque estavam se sentindo bem, porque tinham perdido peso, ou porque estavam dormindo melhor, ou porque estavam indo ao banheiro, o que é uma coisa extremamente simples, às vezes a gente não para pensar, né? E isso me deixou encantada. Então hoje eu posso dizer que eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas ao mesmo tempo eu tenho o pé no chão e eu não troco minha qualidade de vida por nada. Então o meu objetivo de vida é manter a minha qualidade de vida e conseguir oferecer essa qualidade de vida para o maior número de pessoas possíveis. Então, quanto mais pessoas eu puder ajudar a serem saudáveis, a viverem mais e com mais qualidade de vida, eu estarei realizada. Nutrição esportiva é a área que aplica a base de conhecimentos em
nutrição, fisiologia e bioquímica no esporte e atividade física. Quais os principais objetivos da nutrição esportiva para você? Para mim, a nutrição esportiva, ela me abriu um leque de realmente fazer uma alquimia, né? Entender qual que é a necessidade de um paciente de acordo com o objetivo estético e de vida que ele quer e qual é o leque de opções que eu tenho, tanto na parte de suplementação esportiva, quanto na parte da área da fitoterapia, quais os protocolos e manejos nutricionais que eu posso oferecer para ele em determinado momento da periodização, né? Quando a gente fala de um atleta, por exemplo, então um bloco de força, um momento onde ele vai trabalhar mais rendimento, ou quando a gente fala de maratonista, no momento que ele começa a aumentar o volume, que a mesma coisa acontece no triatlon, ou numa pré ou pós-competição de um crossfit. Então a nutrição esportiva, ela me dá essa possibilidade de trabalhar bem assertivo e individual. Bom, todos sabem que eu sou montanhista e faço isso há muito tempo. E lembro que sempre nessas expedições eu perdia muita massa muscular, coisa que eu aprendi a corrigir com você. E em consequência, às vezes, perdia a força também. E quando eu voltava para casa, praticamente voltava para me recuperar disso. E no montanismo eu percebo que a maioria das pessoas tem um grande desconhecimento com a suplementação esportiva, coisa que inseri no meu trabalho, nas minhas expedições comigo. E já ouvi algumas coisas como que não fazem nenhum sentido, que suplementação era doping. Para você ter uma ideia, a falta de conhecimento. Eu uso e vejo só benefícios, eu particularmente, mas nada como você para responder uma pergunta que recebo muitas vezes no meu WhatsApp, em posts que realizo. Quando é necessária a suplementação? No esporte e no dia a dia? Para mim, a palavra suplementação, por si só, ela já diz muito, né? A gente vai suplementar algo que está deficiente ou não está suficiente. Então, isso também é algo muito individual, né? Algumas coisas a gente acaba entrando com suplementação por uma questão de logística ou até de facilidade, né? Ou dificuldade, que é o caso do ômega 3, por exemplo, né? A gente tem fonte de ômega 3 nos peixes de profundidade e na linhaça, por exemplo. Só que na linhaça ela precisa estar em extração de óleo, né, do azeite de linhaça, por exemplo, ou no farelo, porque nós não conseguimos fazer a digestão do grão em si, se a gente não conseguir, se não mastigar direito, por exemplo, e o grão for inteiro lá para a região intestinal. E tem a questão do peixe, que a maioria que a gente consome aqui é tudo de cativeiro, não é o peixe de altas profundidades, então ele não é rico em ômega 3, e aí nesse caso seria ideal suplementar pro resto da vida, por exemplo, né? Pensando pelos benefícios que ele nos traz. Então, alguns suplementos, vitamina D numa dosagem de manutenção de 2000 I, por exemplo, principalmente em época de inverno, que a gente não se expõe tanto ao sol, ou pela preocupação de câncer de pele, que o pessoal usa muito protetor solar. Então, algumas coisas a gente pode pensar independente desse paciente ser um atleta ou não. Agora, quando a gente pensa em suplementação para a montanha, também vai depender da alimentação dessa pessoa e da capacidade física que ela tem, né? Coisas são interessantes, como por exemplo o BCAA, né, que é uma tríade de aminoácidos essenciais, que você pode usar como diluição junto com uma maltodextrina ou uma derribose, que é um carboidrato de rápida absorção, associado a uma palatinose, que é um carboidrato de lenta absorção, isso num squeeze de 500 ml ou 1 litro de água para ir tomando ao longo do trajeto. Isso você mantém um aporte nutricional ali, fontes de energias variadas, caso o seu corpo precise de alguma delas e não tenha queda de rendimento. Existem os géis de carboidrato, né, bem conhecidos já pelo mundo do atletismo de uma maneira geral, e aí a recomendação a cada 45, 60 minutos, ou quando sentir uma queda brusca de performance. É um carboidrato de alta velocidade de absorção, então ele te dá realmente uma
uma energia extra ali, como se fosse o botão do turbo, né? Existe a glutamina, que a gente já falou, pensando em imunidade e recuperação muscular. Existem uma série de suplementos legais que a gente pode pensar em ganho de massa muscular, que é o caso da creatina, por exemplo, que ajuda na força. Tem o próprio whey protein, que é uma proteína em pó, e aí tem as versões veganas, né, de ervilha, de arroz, e tem as versões normais. Tem os isolados, hidrolisados, mas pensando em montanha, mais um blend proteico mesmo, porque aí a gente tem proteína de várias velocidades de absorção, então ali você não precisa de algo que absorva rápido demais, né? Então tem alguns suplementos que são bem básicos no uso da montanha e alguns mais específicos, que aí seriam mais pensando em performance, às vezes entrar com uma beta-alanina, né, que ajuda muito na resistência durante o treino, entrar às vezes com algum tipo de fitoterápico pensando em promover ganho de massa muscular, de força. Então tem bastante coisa que dá para utilizar sim, mas é tudo muito individualizado, né? Eu sigo na risca as suas recomendações. Carol, de maneira bem simplista, o médico endocrinologista é responsável por tratar alterações do metabolismo e a nutricionista é responsável por entender os efeitos de cada alimento no organismo. Esta união é perfeita para um acompanhamento de atletas de fim de semana, feriados ou dia a dia contínuo. Tem muita, Fred, muita mesmo, e eu sempre converso com meus pacientes a respeito disso, porque a nossa interpretação de saúde é quando as três coisas estão em sinergia, que é a dieta, o treino e a parte hormonal. Então, quando a gente fala em treino, essa é a parte que cabe a um personal, ou ao próprio atleta, ou ao próprio paciente, dentro do que ele gosta de fazer, mas tem que fazer uma atividade física, no mínimo 3 vezes na semana, quando a gente pensa em saúde básica, né? Quando a gente fala em dieta, aí tem toda a parte de análise de macros e micronutrientes, dos protocolos que serão utilizados, de acordo com a necessidade que essa pessoa tem também, do que ela veio em busca, né? Se é ganho de massa, se é diminuição de percentual de gordura, se é melhora de performance, se é só uma qualidade de vida. E tem a parte hormonal que cabe ao endócrino, às vezes um desajuste na parte de tireoide, que interfere muito no metabolismo. É muito difícil emagrecer, por exemplo, num cenário de hipotireoidismo. A análise da parte de testosterona, tanto para homens quanto para mulheres, porque é um hormônio que está ligado a ganho de massa muscular, emagrecimento, disposição, libido, uma série de coisas. Tem que olhar o cortisol, que é o hormônio de estresse, que está ligado também a ganho na verdade, a diminuição de massa muscular e a um ganho de retenção hídrica, né, quando ele está muito alto. E eles podem estar alterados por uso de anticoncepcional. Então, às vezes, também tem um olhar para essa questão do anticoncepcional, de outros métodos que podem ser utilizados, né? Então, o ideal, na verdade, é que o endócrino tenha uma formação também na nutrologia, que ele saiba da questão alimentar, assim como a nutricionista também tenha uma experiência boa na parte de análise de exames e entenda de hormônios, né? Para que eles tenham uma forma de trabalho conjunta, porque realmente é multidisciplinar. Agora, muitas alterações hormonais vão interferir no resultado desse paciente, e se essa profissional nutricionista não souber, ela vai ficar tentando ajustar na alimentação e não vai conseguir. E esse é o momento onde a gente encaminha esse paciente para o endócrino, né? Então, o trabalho junto, ele é sensacional. Se você gosta da vida, aliás, de sua vida, e também gosta de esportes, pessoal, procure uma nutricionista que trabalha associado junto a um endócrino. Vai ser de grande valia na sua vida. Olha, sei que você é apaixonada pela vida, assim como eu, e sei que valoriza a sua passagem pela Terra. E te pergunto, como viver sabendo que vai morrer? Viver cada dia como se fosse o último, só que com muita responsabilidade, né? Então,
O que eu penso? Eu não gosto de ter nenhuma situação delicada com ninguém, nenhuma rusga, nenhuma situação mal resolvida, porque a gente nunca sabe se a gente vai ter tempo depois para poder resolver isso. Então, algumas regras de não sair brigado com ninguém, de sempre tentar ser o melhor que eu possa ser, de não deixar de momento algum curtir a minha vida, curtir os meus momentos, de repente ter um pôr do sol, parar e contemplar aquele pôr do sol, lembrar que antes de sermos seres humanos pensantes, nós somos animais, nós estamos na terra, nós estamos vivos, respirando, e a gente às vezes passa batido por isso, por conta de trabalho, por conta de estresse, por conta de falta de tempo, por loucura, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a responsabilidade de que o amanhã ele pode chegar sim, né? Então não é um viver loucamente, intensamente o hoje como se não houvesse amanhã. É viver o hoje sim, com muita presença, né? Lembrando que o amanhã provavelmente virá e que bom que virá, né? Acho que é isso que a gente quer, viver ao máximo que der e com muita saúde. E uma conduta assim que eu levo para minha vida é sempre pensar nos meus atos, se eles fossem capa de jornal, né? Se eu sentiria orgulho ou vergonha. Então, eu acho que de acordo com a resposta dessa pergunta, você consegue ficar livre de muitos problemas e ter uma vida incrível, ter uma vida maravilhosa. Então, é assim que eu levo a minha vida, esse é o meu lema. Ouvindo você, Carol, você me fez lembrar um livro que fala sobre arrependimentos na vida. E arrependimentos que as pessoas sentem antes de morrer. E eu quero citar aqui alguns. Mas antes disso, um comentário. Que quando você deixa de fazer algo importante para você, para poder fazer algo importante para uma outra pessoa, fica muito claro que esse tempo não volta. Esse tempo não volta jamais. E partindo desse pensamento, dessa conclusão, é que eu quero citar alguns arrependimentos que as pessoas sentem antes da sua passagem pela Terra terminada. Um deles é que elas gostariam de ter tido mais coragem de viver a vida sendo fiel a si mesmo e não a vida que os outros esperavam dele. Outro é que gostariam de ter tido coragem de expressar muito mais seus sentimentos. Não? Um outro é que gostariam de não ter trabalhado muito, ou seja, viver melhor a vida, aproveitar melhor a vida e não esperar praticamente quando você envelhece para efetivar e viver a vida. Também gostariam de ter tido e mantido contato verdadeiro com seus melhores amigos, aqueles amigos verdadeiros. Não estou falando de colegas de farra, colegas de dia a dia. Os amigos que realmente fazem a diferença na sua vida. E o último é que gostariam de ter se permitido ser mais feliz. Fica aqui o pensamento e reflexão para todos que estão ouvindo aqui o Reset Humano. Bom, chegamos à última pergunta e eu tenho muito claro que a nutrição é um grande aliado da performance, mas eu queria te fazer a pergunta ao contrário. A performance é um grande aliado da nutrição? Eu brinco que é mais comum a gente ouvir a pergunta da maneira inversa, né? Se a nutrição é aliada da performance. Mas quando a gente pensa na pergunta inversa, dessa forma, da performance ser uma aliada à nutrição, eu acho que eu posso responder que sim também. Porque quando a pessoa está em busca de performance, ela vai ter que ir no detalhe. E a nutrição ela é mais do que o detalhe. Ela é a base. Se a nutrição não estiver adequada, é a mesma coisa de você querer montar um castelo
na areia, né? Em algum momento vai desmoronar. E aí não adianta mexer com a parte hormonal, não adianta ter a melhor planilha de treino do mundo ou o melhor guia do mundo, não adianta ter a maior boa vontade do mundo. Se não tiver bem nutrido, vai desmoronar. Então, tem que prestar atenção nisso sempre, né? Eu queria deixar aqui o meu comentário final, que não existe a melhor dieta ou melhor programa alimentar, mas aquele qual você melhor se adapta e que atende melhor às suas necessidades fisiológicas, biológicas, econômicas e eu diria até mais, principalmente emocionais. Poxa, Fred, fica aqui meu agradecimento imenso pelo convite. Para mim foi uma honra mesmo e eu gostei muito da forma que você conduziu o bate-papo, das perguntas que apareceram. Eu vim de coração aberto, né? Não sabia o que eu ia, o que me esperava em relação a perguntas, né? Mas foi um assunto muito diferente, muito legal que a gente abordou aqui, não só da nutrição, mas o como ela impacta em todas as nossas áreas de vida. E eu espero que as pessoas comecem a olhar as questões que nos afligem de uma maneira integrada, né? A gente tem que parar com isso de querer separar o ser humano em caixinhas, porque nós somos tudo ao mesmo tempo. E a nutrição, ela faz parte de tudo, né? Ela está presente em todos os nossos atos do dia a dia, seja triste, feliz, sozinho, acompanhado, idoso, criança, né? Então a gente precisa realmente prestar atenção no que a gente está fazendo e no que a gente está levando para dentro do nosso corpo, porque se nós não pudermos controlar isso, ninguém poderá. Então, tomar a responsabilidade para si, né, e chacoalhar essa poeira e ir atrás de um bom corpo, de uma saúde inabalável, principalmente para esse momento que a gente vive agora, que é a nossa única arma, né? E eu espero realmente de coração poder ter contribuído com cada um de vocês que estão ouvindo esse podcast. Obrigado de novo pelo seu convite e qualquer dúvida que alguém tenha, que queira interagir, só seguir o Instagram e mandar a pergunta lá no direct que, à medida do possível, no que tiver ao meu alcance, eu irei responder. Muito obrigada. Carol, muito obrigado pelas suas palavras. Eu que agradeço tua presença e tão prontamente ter aceitado. Considero um podcast especial, principalmente porque você agregou muito conhecimento numa área que eu ainda acho que é muito pouco divulgada e conhecida, que eu acho que merecia estar na educação infantil, na escola, de maneira mais profunda, na educação social do dia a dia das pessoas e matéria obrigatória em qualquer faculdade. Sabe aquelas matérias de primeiro ano? Deveria ser básico para todos, né? Porque uma nutrição boa, uma nutrição consciente, ela nos dá qualidade e tenho certeza que nos ajuda a prolongar a vida. Então, muito obrigado. E um beijo muito carinhoso. E, bom, as pessoas que acompanharam o Reset Humano desta semana, eu agradeço de coração, muito obrigado. Tenho recebido muitos feedbacks muito positivos. Obrigado pelos contatos, pelos comentários, né, por multiplicarem o podcast nas redes sociais e alguns comentários que eu tenho recebido direto no meu WhatsApp. Eu deixo aqui, quem quiser seguir o Reset Humano no Instagram é Reset Humano, @Reset Humano, também presente no Facebook, né, Reset Humano, e também no LinkedIn. Tenho muitos ouvintes que vêm do LinkedIn. Então, se puderem seguir, agradeço. Ajuda muito a continuidade do podcast. Muito obrigado a todos. Uma excelente semana. Fiquem com as melhores energias do universo. Obrigado. Bebida é água, comida é passe. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?